O Jordão ouviu sua voz, o mar da Galileia parou, uma estrela anunciou que o Rei vive. Nasceu em Belém, criou-se em Nazaré, fez crescer o amor e a fé. Nasceu em Belém, criou-se em Nazaré, fez crescer o amor e a fé. Aconteceu na cidade de Belém, quando os sinos de Indém anunciavam o Rei. Aconteceu na cidade de Belém, quando os sinos de Indém anunciavam o Rei. No campo os pastores ouviram os anjos cantarem, hosana nas alturas, na terra a paz. No caminho os magos incenso, ouro e mirra levar ao Rei que nasceu para nos salvar. Aconteceu na cidade de Belém, quando os sinos de Indém anunciavam o Rei. Aconteceu na cidade de Belém, quando os sinos de Indém anunciavam o Rei. No campo os pastores ouviram os anjos cantarem, hosanas nas alturas, na terra a paz. No caminho os magos incenso, ouro e mirra levar ao Rei que nasceu para nos salvar. Aconteceu na cidade de Belém, quando os sinos de Indém anunciavam o Rei. Aconteceu na cidade de Belém, quando os sinos de Indém anunciavam o Rei. Anunciavam o Rei. Anunciavam o Rei. Boa noite, família. Convido você a abrir em Mateus capítulo 1, verso 18. Mateus 1, verso 18, eu vou ler até o verso 25. Texto aí muito conhecido nosso. Nascimento de Jesus. Um dia mais que especial, né? Para os cristãos. O dia que mudou a história de toda a humanidade. Mateus capítulo 1, do verso 18 a 25, diz assim: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Desculpa, o vento deu uma atrapalhada aqui. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu intimamente enquanto ela não deu à luz um filho e deu-lhe o nome Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela alegria de estarmos juntos essa noite. Hoje é uma celebração especial, é um dia especial, o dia do nascimento do nosso Salvador, o dia em que nós festejamos, Pai, o cumprimento da promessa que o Senhor tinha estipulado ali ainda no início, Senhor, da história humana, prometendo, Pai, alguém que viria a pisar a cabeça da serpente. E o Senhor, como um Deus que sempre cumpre as suas promessas, fez com que esse menino viesse de uma forma milagrosa, o Deus homem chegasse ao mundo, para que o mundo fosse salvo por meio dele. Te agradecemos, Pai, por tão grande prova de amor. Te agradecemos, Pai, pelo acesso à salvação através de Cristo Jesus. E te agradecemos pela alegria de poder celebrar essa noite, esse momento tão especial, Pai, que realmente dividiu a história. Estamos aqui para glorificar e honrar o Teu nome, por esse ato, Senhor, divino, de amor, de bondade e de salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja a salvação vinda através do nascimento sobrenatural desse menino Deus. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Bem, boa noite, igreja. Hoje, como estamos comemorando o Natal, né? Nós vamos cantar algumas músicas alusivas ao Natal, algumas de louvor e algumas voltadas para o Natal. E a gente vai cantar essa primeira, Celebrai a Cristo, numa versão natalina. Então eu vou fazer o seguinte, como a gente não tem o costume de cantar ela nem na versão original, né? Eu vou cantar uma vez aqui, tá? Vai passando já os slides, que daí vocês vão vendo a letra e vão assimilando. É bem facinho, só tem uma frasezinha diferente da música, para depois todos cantarmos juntos. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Já nasceu o Salvador e Ele vive para sempre. Já nasceu o Salvador e Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Já nasceu o Salvador. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Tá bom? Deu para pegar? Então vamos todos juntos. Quem puder ficar em pé. Então vamos celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai.
Salvador. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Mais uma vez. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Já nasceu o Salvador, e Ele vive para sempre. Já nasceu o Salvador, e Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Já nasceu o Salvador. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus. Mais uma das antigas. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar,
Então vem. Esta é a hora da adoração. Hino 28 do cantor cristão, Nasceu o Redentor. Essa é um pouco longa, então são 5 estrofes, mais o coro depois de cada estrofe, né? Então é bem longa. Vamos lá. Ó terra entoa o canto que ressoa, o mundo pecador tem grande sorte.
alegre e boa, nasceu o Redentor. Nasceu o Rei da Paz, num berço humilde jaz, nas asas deste amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz que Cristo satisfaz. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta a terra boa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. Ó gozo divinal, amor celestial, quem pode mencionar poder ou temor? Posso eu da morte réu gozar ventura tal? Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta a terra boa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. Ó povos, exultai, nações, ó jubilai, eis vinda toda dor, jamais se dará. A Virgem deu a luz, a Deus glorificai, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta a terra boa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. Amém. Convido você a abrir em Mateus capítulo 2. Vou ler do verso 1 ao verso 12. Mateus capítulo 2, do verso 1 ao 12. Diz assim o texto: Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes: Onde deveria nascer o Cristo? Eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém disse: Ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achares, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente foi diante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus presentes, ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltarem a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, que
bela história. Que história tão extraordinária. Uma história tão contraditória, Senhor, dentro dos nossos padrões. Tão grandiosa, expressando o teu amor. Essa noite nós vamos recontar mais uma vez essa história. Que ela possa chegar aos nossos ouvidos e corações como sendo a primeira vez que aconteceu. Que nós possamos nos emocionar, nos alegrar, festejar e adorar o nosso Salvador que veio ao mundo. Não merecíamos, mas o Senhor nos amou primeiro. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse tempo. Pedimos a tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas neste momento, nos abrindo o entendimento, nos dando a oportunidade de compreender a tua palavra, nos dando a alegria desse encontro com Jesus, que nós possamos aprender o quanto esse homem Deus está tão acessível, e o quanto é fácil se achegar a Ele, se tivermos a intenção correta. Mais uma vez me coloco diante de Ti, Senhor, pedindo a Tua graça e misericórdia, pedindo perdão dos meus pecados, expressando o meu desejo de que anseio ouvir a Tua voz, e pedindo pela Tua misericórdia que o Senhor fale através de mim, mas que a honra e glória seja somente a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Como é difícil contar algumas histórias tanto tempo depois que elas já aconteceram, e não somente isso, depois de você ouvir a mesma história tantas vezes. História do nascimento de Jesus a gente ouve pelo menos uma vez no ano, não é verdade? E se você aí tem como eu 36 anos, já ouviu pelo menos 36 vezes. Agora, se você tem a idade do... Não vou apontar o nome de ninguém assim, senão não vou apanhar aqui hoje, né? Interessante, é que você não está vendo aí de casa, mas começam os irmãos, com muito amor no coração, apontar uns para os outros, olhar uns para os outros. É uma coisa assim, é do amor do Espírito do Natal. Amém? Irmãos, para nós hoje, as dificuldades de você chegar num lugar, de você buscar algo, elas ruíram, não é verdade? Quando você pensa em qualquer coisa, em qualquer objeto ou em qualquer lugar, você simplesmente saca o seu celular, coloca ele ali na mão, né? E ou digita o que você quer, ou você diz o OK Google e pum! Ele diz para você a distância que você está, e aí você tem a opção de colocar se você vai a pé, de carro, de bicicleta, e parece que o mundo inteiro diminuiu, não é verdade? Mas quando nós vemos aqui no capítulo 2, o texto destaca alguns homens, que o texto não traz a quantidade. Historicamente, assim pela tradição, foram apontados sempre como 3. A gente não tem a certeza disso. A gente imagina que eram 3 por causa dos 3 presentes. Mas o texto fala de alguns magos que vieram do Oriente. A expressão mago, biblicamente falando, ela sempre denotou um ponto positivo e um negativo. Normalmente no Antigo Testamento a referência a magos era pessoas que lidavam com um baixo espiritismo, que era condenado por Deus. Mas magos também eram aqueles que eram estudiosos dos astros celestes, do sol, da lua, das estrelas, do movimento das constelações, dos planetas. Essa semana mesmo houve um encontro próximo ali, né, de 2 planetas fazendo um alinhamento, foi muito interessante, não sei se você teve a oportunidade de ver. Mas esses homens eram estudiosos nessa área. E a gente não sabe, o texto não explica, mas eles tiveram a informação sobre a chegada de um grande rei que mudaria a história de toda a humanidade. Muitas pessoas ficam imaginando como eles tiveram essa informação.
Uma grande possibilidade é talvez um homem no Antigo Testamento muito especial chamado Daniel. Ele durante muito tempo foi o líder desses magos ali na Babilônia. Exatamente, possivelmente, como o texto não afirma, da onde esses magos vieram. E talvez dali eles tivessem a informação da chegada de um Messias. E talvez ali eles, observando a estrela e impelidos pelo Espírito Santo, foram para onde? Eles não sabiam, irmãos. Eles simplesmente foram. Eles não sabiam onde a estrela iria parar. Eles não sabiam em que direção ir. Eles sabiam que eram o rei dos judeus. O texto diz que isso aconteceu na época em que o rei Herodes governava. Aqui ele é chamado de Herodes o Grande na história, né? O texto diz que eles chegaram a Jerusalém e perguntaram: olha, como é que nós podemos encontrar o rei que nasceu? O texto diz que Herodes se perturbou e com ele toda Jerusalém. Foi um alvoroço. Um alvoroço para Herodes porque ele estava determinado a manter o seu trono. Ele não queria uma disputa. Ele não queria alguém que substituísse ele no trono. Um alvoroço porque muitas pessoas naquele tempo ansiavam pela chegada do Messias prometido. Nós vamos ver isso depois num ponto em Lucas. E o texto diz que ele chamou as maiores autoridades. Na minha versão diz que ele chamou os principais sacerdotes e mestres do povo para perguntar onde deveria nascer um menino. A resposta só poderia ser uma: Belém. O profeta tinha dito, versículo 6: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá aquele que conduzirá, e a expressão melhor é apacentar como um pastor, o meu povo Israel. Esse é o texto de Miqueias capítulo 5, verso 2. Ao ter essa informação, Herodes passa isso para os magos e diz a eles: assim que vocês encontrarem um menino, por favor me avisem, porque eu também desejo ir lá adorá-lo. A pergunta que a gente faz é: como encontrar o menino? Como encontrar o menino? Uma informação que a gente tem sobre esse tempo é que havia um grande recenseamento. Ou seja, assim como no nosso final de ano normalmente acontece, pessoas estão viajando de um lado para o outro, e se você vai para cidades turísticas, os hotéis estão todos lotados. Naquele dia específico, Belém estava pegando fogo. Era gente para tudo quanto é canto. Era muitas pessoas circulando na cidade, todo mundo querendo se registrar e cumprindo ali a ordem do rei. O texto ele indica também sobre as dificuldades que poderiam ter acontecido naquela jornada, porque eles eram estrangeiros. E estrangeiros sempre têm dificuldade de estar em um lugar estranho. O texto diz que algo extraordinário aconteceu. A estrela guiou os magos. Eles que eram estudiosos observavam que aquele não era um tipo de movimento normal, natural. Era algo extraordinário, era algo divino, era um milagre. E o texto diz claramente, versículo 10: ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Ela parou ali sobre o exato lugar onde Jesus tinha nascido. No versículo 11 diz: quando entraram na casa, viram um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram e entregaram os presentes. Irmãos, quando a gente pensa na pompa de um rei, a gente até imagina presentes como esse, narrados no texto: ouro, incenso e mirra. Ouro realmente era um presente ofertado a reis. O incenso normalmente era ofertado aos deuses, né? Todos os cultos naquele período sempre tinham incensos. Faziam um simbolismo de que as orações estavam subindo ao ser divino. Interessante eles entregarem o incenso
a Jesus, porque reconheceram em Jesus a sua divindade. Rei, Deus, e a ideia também da mirra parece ilustrar algo em relação a ser humano, né? Normalmente a mirra era utilizada muitas vezes para ungir pessoas com uma essência perfumada. Mas uma coisa extraordinária que apontava para o futuro de Jesus é que muitas vezes a mirra era utilizada para embalsamar os corpos, parecendo apontar para o Jesus que se sacrificaria no futuro. Interessante tudo isso e nós observarmos que não são todas as pessoas que têm acesso a Jesus, mas a gente pode parar e observar quais são as pessoas que têm, aprender como se aproximar desse Jesus e qual deve ser a nossa postura para alcançarmos essa realidade. E também aprender aquilo que nós não devemos fazer e aquilo que está longe de nos manter perto de Cristo. O texto fala claramente que os magos eles tinham um intuito em estar com Jesus. Versículo 2 diz: onde está o rei dos judeus? Os magos perguntando, que foi nascido. Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Irmãos, sabe por que muitas pessoas não conseguem ainda hoje, apesar de toda a tecnologia, de toda a estrutura e de toda a facilidade de você encontrar qualquer coisa, as pessoas não conseguem encontrar o menino Jesus? É porque elas não querem encontrar Jesus para adorar Jesus, para oferecer algo para Jesus. Elas querem encontrar Jesus para obter algo dele. Interessante o texto apontar essa realidade, porque o texto ele dá um destaque grande, e é interessante observar isso em Mateus, porque Mateus é um texto escrito para judeus, e o texto dá um destaque imenso, dizendo: estrangeiros vieram, reconheceram o sinal divino, chegaram até o povo escolhido, avisaram para eles que o menino tinha nascido, mas só eles desejavam adorá-lo. A gente sabe que essa mesma expressão foi utilizada por Herodes, não é verdade? Herodes olhou para os magos e disse assim: olha, quando vocês acharem, me avisam onde é que eu vou lá para adorá-lo. Mas a gente sabe que não era para isso, porque Herodes nessa época fez uma das maiores atrocidades da história, assim como acontecia no Egito. Mandou que todas as crianças fossem assassinadas, de 2 anos para baixo. Enquanto alguns têm segundas intenções para se achegar a Jesus, para achar Jesus, desejando manipular o menino Deus, somente aqueles que anseiam adorar, somente aqueles que desejam entregar os seus presentes, a sua expressão de gratidão. Irmãos, esses homens eles não entregaram presentes para barganhar com Jesus, eles entregaram presentes como expressão de alegria, como o texto diz, como expressão de gratidão, porque Ele é o Salvador, a salvação chegou ao mundo, o presente já nos foi dado, nós só temos a retribuir ao nosso menino Deus. Então a gente consegue observar nesse texto que interesseiros não conseguem achar Jesus. Observamos nesse texto que aqueles que desejam adorar conseguem encontrar. Convido você a abrir em Lucas capítulo 2. O texto em Mateus, a gente deu um destaque para estrangeiros tendo a alegria de ver Jesus, de encontrar o Messias. Em Lucas capítulo 2, eu vou ler do verso 25 ao verso 38. Vai trazer outras 2 pessoas, mas agora do povo judeu,
pessoas muito especiais, com características ímpar. Lucas capítulo 2, verso 25 a 38 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Nesse versículo eu queria que você prestasse atenção, que Simeão ele não esperava conhecer Jesus simplesmente, ele esperava a consolação de Israel. Ele queria ver o bem de Deus que seria para todo o povo, não só exclusivo para ele. Sabe qual é uma das dificuldades hoje de algumas pessoas encontrarem Jesus? Elas acham que Jesus vai ser o seu Deus particular, que pode ser colocado no bolso como a gente coloca o celular. Mas Simeão não era assim. O que ele vai falar sobre Jesus é extraordinário. O versículo 26 continua, diz: e o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Isso deve ter sido incrível. Versículo 27, assim, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme a lei ordena, Simão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Antes da gente ver o que ele vai dizer, você consegue imaginar tomar Jesus nos braços? Irmãos, a gente está falando de Deus, alguém muito maior, infinitamente poderoso, se transformar no ser mais dependente, mais humilde. Olha só da onde Deus desceu e até onde Ele foi por amor a nós, pensando em você, na sua salvação, planejando uma vida extraordinária que somente Ele pode dar, de livramento do pecado. E Ele sabia que nós sozinhos não poderíamos fazer isso, e que o preço do pecado precisava ser pago por um homem, e Ele veio a este mundo, e nasceu como você e eu, limitados, dependentes. Ele passou por tudo aquilo que nós passamos, para vencer na cruz, e nos dar aquilo que Ele tem. Sequência do texto, verso 29 diz: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Simão ele falando: minha vida está cumprida agora. Se você disse que eu ficaria vivo até ver o menino, eu digo, estou satisfeito, já vi a tua salvação. O texto diz, verso 31, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Simeão, ele não simplesmente restringiu Jesus ao seu povo, como era natural naquele tempo. Ele diz que seria para todos os povos, e no versículo 32, ele dá destaque primeiro aos gentios, para depois falar do povo judeu. Verso 33 diz, e o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Ele aponta para a realidade que Jesus enfrentaria, revelando as coisas em Israel, revelando o amor daqueles que eram chamados de pecadores por Deus, e revelando o pecado daqueles que se diziam amantes de Deus. O texto fala que ela teria uma espada atravessada em sua alma, porque essa é a dor de toda mãe, ao saber que o seu filho terá que sofrer. Verso 36, estava lá também a profetisa Ana,
filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela já de idade avançada tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento. Permaneceu viúva por quase 84 anos. Ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite com jejuns e oração. O texto faz a descrição de uma mulher que, depois de se tornar viúva, resolveu dedicar a sua vida inteiramente a Deus. Exatamente como é uma orientação de Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 7. E o texto diz que ela era uma mulher religiosa no bom sentido. Naquele período de templo, a religião era voltada ao templo. E o texto diz que ela não se afastava do templo de forma voluntária, diferente dos da tribo de Levi, que tinham isso como um trabalho. E o texto diz que ela ficava ali cultuando a Deus dia e noite com jejum e oração. Irmãos, tem um tipo de pessoa que agrada muito a Deus. E essa pessoa que agrada muito a Deus é aquele que deixa tudo aquilo que este mundo tem para oferecer para se dedicar a Ele. Eu sei que não são todas as pessoas que têm condição de fazer isso. E você precisa entender que ter uma família e cuidar dessa família também é vontade e plano de Deus. Mas quando essa mulher perdeu o marido, e o texto parece indicar que ela não teve filhos, a coisa mais natural e comum de uma mulher naquele tempo de fazer era buscar um segundo casamento. E o texto diz que essa mulher não fez isso. E Deus a recompensou. Versículo 38. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos que a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Outra coisa que a gente vai observar dentro dessas duas pessoas: os dois esperavam a chegada do menino. Os dois esperavam visando a salvação do seu povo e do mundo inteiro. Os dois não tinham a expectativa de ter um menino como um Deus para si mesmo, mas um Deus que seria para o povo. Como é que nós encontramos o menino hoje? Parece que o menino Jesus, ele tem um desejo, sabe, de se desvendar, de se deixar ver por aqueles que desejam conhecê-lo, para apresentar ele para outras pessoas. Existe uma dificuldade hoje enorme, incrível, das pessoas conhecerem a Deus, sabe por quê? Parece que elas querem se encher de Deus ao ponto de explodirem, mas não compartilham nenhuma gota com o seu próximo. E ao que parece, esse texto, assim como o texto de Mateus, parece apontar para uma realidade. Todos aqueles que têm um desejo egoísta de conhecer Jesus, jamais vão conhecê-lo. Jamais. Mas o desejo de Deus é ser conhecido. O desejo de Deus foi vir ao mundo como um homem, nascer, se revelar ao mundo. E hoje certamente ele é conhecido no planeta inteiro e é festejado no mundo inteiro, apesar de muitas pessoas estarem celebrando algo que não seja ele. Mas a realidade é que colocar Jesus nos braços, isso é para poucos. Ter a alegria de se aproximar ao ponto de lhe oferecer presentes, é para poucos. Vivenciar a intimidade do relacionamento com Jesus, é para poucos. Para quais poucos? Com quais características? É só para aqueles que desejam adorá-lo. É só para aqueles que desejam oferecer algo a Ele. É só para aqueles que desejam compartilhar Ele com outras pessoas.
é só para aqueles que anseiam ver a salvação de Deus, não para si, mas para o mundo inteiro. Irmãos, é difícil a gente sempre trazer uma coisa nova sobre o Natal. Mas se existe algo que eu gostaria de lembrar a você essa noite, é que o Natal ele não é feito para você celebrar Jesus só com você mesmo. Ele é a oportunidade que a gente tem de levar um menino para pessoas que nunca ouviram falar dele de verdade, com intimidade, com proximidade, com relacionamento, com salvação. Vamos orar? Senhor Jesus, que história extraordinária, que amor incompreensível, Pai. Deus se fez homem, e já nos primeiros instantes do seu fôlego de vida, já era perseguido por pessoas maldosas neste mundo, e mesmo assim, por amor a nós, se colocou em situação de risco, por amor. Louvado seja o teu nome por isso. Pai, eu te agradeço pelos exemplos deixados aqui, narrados na tua palavra, dos magos ali no Oriente, de Simeão, de Ana, de pessoas que abriram os nossos olhos com relação ao padrão divino, com relação àquilo que o Senhor espera de cada um de nós, quais são os sentimentos, quais são as atitudes. Mostrar que o Senhor espera de nós que nós busquemos Jesus, que nós venhamos a sair da nossa zona de conforto para adorar o Salvador, que nós possamos estar entregando o nosso melhor como um presente ao menino Deus, que nós possamos estar entregando a nossa vida em atos de louvor e adoração ao único Salvador, que nós possamos estar conhecendo a profundidade de Deus em Jesus Cristo, para compartilhar isso, para abençoar o mundo inteiro com a salvação. Pai, mais um ano a gente tem a oportunidade de falar, mais um ano a gente vai estar com familiares que não te conhecem, e eu tenho certeza que se nós propormos um momento de leitura bíblica e oração, ninguém vai se negar. Que cada um de nós possa ser essa luz nas nossas famílias. Essa luz que os magos viram, Senhor, da estrela, apontando para Jesus Cristo, que nós também possamos apontar para Ele. Que nós possamos ser aqueles que vão levar a salvação, a apresentação do aniversariante, que tantas vezes é esquecido nessa festa. Pai, louvado seja o teu nome por tão grande salvação. Porque nós ainda, sendo rebeldes e pecadores, o Senhor nos amou. Mesmo antes de nós dissermos sim para o Senhor já veio a este mundo e se sacrificou por nós. Uma história tão linda e tão bela, mas que às vezes a gente esquece da importância dela, para que nós tenhamos vida e vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu nascimento, pela sua prova de amor, pelo seu sacrifício na cruz, pela sua ressurreição, que nos trouxe vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar mais alguns cânticos? Não
Vamos cantar Aclame ao Senhor. O verbo aclamar quer dizer dar honra, né? Reconhecer, reconhecimento a alguém que é especial, bradar com louvor, né? Que possamos reconhecer realmente então a soberania do nosso Deus e bradar o quão especial Ele é nas nossas vidas. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio
Que a paz do nosso Senhor seja derramada sobre as nossas vidas. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém. Terminar com uma do cantor cristão. Noite de paz, noite de amor. Tudo é paz, tudo amor. Dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz na terra e céu, nosso Salvador é Jesus Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Cantam anjos lá no céu, boas novas de perdão, graça excelsa salvação, prova deste amor, dá o Redentor, Rei da paz, Rei de amor, deste mundo criador. Vinde todos me pedir, que nos venha conduzir deste mundo à luz. É o Senhor Jesus. Amém. Amém.
de amor e de esperança que o Natal nos traz. É Deus que envolve a terra num clima especial, mandando a nós presentes de Natal. Vitrines enfeitadas, brinquedos pelo chão, a cidade iluminada nos tira a atenção Do Deus que é estrela, a verdadeira luz, que brilha em nós apenas Jesus. É Natal, um feliz Natal, que o menino Deus seja adorado em toda a terra. Bom Natal, seja o seu e o meu. Aleluia, glória, nosso Salvador nasceu. Vitrines enfeitadas, brinquedos pelo chão, a cidade iluminada nos tira a atenção Do Deus que é estrela, a verdadeira luz, que brilha em nós apenas Jesus. É Natal, um feliz Natal, que o menino Deus seja adorado em toda a terra. Bom Natal, seja o seu e o meu. Aleluia, glória, nosso Salvador nasceu. Ele veio para ser a luz das nações, e os povos despertarão ao soar dos sinos de Belém, de Belém. É Natal, um feliz Natal, que o menino Deus seja adorado em toda a terra. Bom Natal, seja o seu e o meu. Aleluia, glória, nosso Salvador nasceu. É Natal, um feliz Natal, que o menino Deus seja adorado em toda a terra. Bom Natal, seja o seu e o meu. Aleluia, glória, nosso Salvador nasceu. Um Natal de luz. Vamos terminar o culto dessa noite, irmãos? Ficamos de pé? Sei que esse ano a gente tem aí certas restrições, mas que você possa aí passar o Natal com a sua família, cada um aí com a consciência dos seus deveres, o que deve fazer, né? Todo mundo se precavendo, que o menino Jesus possa fazer parte aí desse momento feliz, que seja você a levar ele para o seu momento natalino. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela alegria de festejar esse nascimento. Nós já temos 2000 anos, Pai, dessa transformação no mundo. E a cada dia nós temos a oportunidade de nos achegar ao menino Deus, ao nosso Deus que se fez homem. Te agradecemos por essa oportunidade. Que a cada dia nós possamos estar desejosos, Senhor, dessa intimidade contigo, com um desejo também de compartilhar esse Jesus maravilhoso, que um dia nos salvou, mas que deseja salvar o mundo inteiro também. Louvamos, Senhor, mais uma vez a Ti por esse tão maravilhoso ato de amor.
E pedimos, Pai, mais uma vez que nesse Natal Tua graça esteja sobre as nossas vidas, a Tua proteção em relação à saúde, Pai, possa nos possibilitar essa alegria, Senhor, da comemoração em família, e que principalmente nós possamos estar levando um momento de reflexão sobre o menino Jesus a cada lugar onde nós estivermos. Que o aniversariante não seja esquecido, mas que seja um momento de honra e glória ao Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. E um Feliz Natal a todos, irmãos.